Pô, obrigado por me receber aqui, Tito. Boa tarde, pessoal. Quem tá vendo agora, quem vai ver depois, né? Sou Eduardo Cavendish, trabalho com investimento já há mais de 15 anos. Realmente, há um ano atrás, Tito, estava quente o dólar, né? Chegou a bater lá 6 e pouco, né? No final do ano passado. 6h20, acho. 6,20 e pouco, lá em dezembro, mas essa época do ano passado já estava esquentando. E quem sabe voltará a esquentar novamente, né? Eu acho que a gente vai tratar um pouco disso aqui hoje. Enfim, e o brasileiro ainda está começando a aprender, né, a investir no exterior, então algo que já é comum para outros países em desenvolvimento, o argentino, os latino-americanos em geral e outros, para a gente ainda é uma novidade, então tem bastante coisa para explorar e dá para destrinchar bem aí, ajudar a turma a aprender mais aí sobre esse tema. Afinal, né, em especial para o seu público, né, precisa de dólar, né, para comprar É verdade. toda a tecnologia, toda a parafernália, toda a parte tech que a gente usa no dia a dia, né. Com certeza. Bom, Edu, o que eu quero saber de você para a gente começar é o seguinte: qual que é, vamos dizer assim, a maturidade do mercado brasileiro com isso? Vamos comparar uma questão cultural. Se a gente pega Brasil contra Estados Unidos, por exemplo, deve ter alguma estatística sobre isso, sobre desde que idade as pessoas começam a se interessar por isso e começam a buscar esses investimentos. E aí, o que seria mais ou menos uma estatística de investimentos no Brasil e depois, quem sabe, talvez no exterior? Você tem visto isso? Apesar que tem muita coisa mudando hoje em dia com acesso à informação. Sim, sim, tá mudando rápido, Tito. Sei lá, quando eu nasci, eu sou da década de 80, quase ninguém investia na bolsa de valores no Brasil. Hoje, apesar de ser ainda um percentual pequeno da população, perto de 6 milhões de pessoas, já não é tão pouco quanto era. Cresceu muito nos últimos anos, mas quando você compara com os Estados Unidos, que tem mais de 50% das pessoas que investem, eu não vou lembrar de cabeça precisamente o número, mas eu chutaria que é algo perto de 60 a 70% da É muita população, gente. de 300 e poucos milhões de pessoas, né, então faz aí a conta, vai dar mais de 150 milhões de pessoas, né, investindo. É pouco, né, muito pouco ainda no comparativo, ainda mais se levar em consideração que a renda aqui é muito menor, né, então o volume aqui comparado ao que tem nos Estados Unidos, não dá nem para brincar. Agora, o acesso à informação, às redes sociais vem acelerando bastante esse processo, principalmente os mais jovens. E nesse aspecto, quando você pega, por exemplo, os investimentos em criptomoedas, né, que os jovens, já estão bastante expostos, né, aí você já tem um número até maior no Brasil, já tem estimativas aí que tem entre 15 e 20 milhões de pessoas. Aí você já chega perto de 10% da população brasileira, né. Já começa Nossa. a ficar mais interessante, né, comparado com o mercado tradicional. Então esse trabalho das redes sociais está acelerando, as criptomoedas, né, o formato que elas são, descentralizadas, né, de fácil acesso, tickets baixos, também está ajudando que mais pessoas entrem, né, alta volatilidade, altos ganhos, altas perdas também, né, tem que tomar cuidado, mas também, acaba sendo um chamariz, né, para os mais jovens em especial. Então essa dinâmica já se iniciou, né, o brasileiro ele se conecta rápido, né, é um dos maiores usuários de rede social do mundo, né, de internet, né, então essa notícia tende a circular bastante aqui, né, essas notícias, e essas novas tecnologias, esses novos investimentos estão sendo bastante utilizados pelos brasileiros. A gente estava até falando antes aqui, um negócio interessante surgiu nos Estados Unidos, até uma ideia que de repente o Brasil poderia adotar, se sobrar espaço, se sobrar dinheiro, né, que a gente vai tratar também adiante, mas Sim. que eles estão com um projeto lá que quando a pessoa nasce, ela ganha $1.000 em ação. Qual que é a ideia? Tornar essa pessoa parte do sistema financeiro, do sistema de investimentos, né. Então esses $1.000 vão entrar, no índice das melhores empresas dos Estados Unidos, no S&P 500, né, que é Que o legal. equivalente ao Ibovespa daqui, que tem a Amazon, que tem todas essas empresas, grandes de tecnologia que a gente conhece, utiliza a Apple, Meta, né, que é dona da Facebook, do Instagram, né, e por aí vai, Google, dona do YouTube e dos buscadores, né, e assim vai. Então a pessoa ela já nasce com dinheiro nessas empresas, que são as melhores empresas do mundo. E se essas empresas têm sucesso ao longo do tempo e elas vão mudando, né, novas surgem, como a Nvidia, cresceu muito nos últimos anos e ocupa um percentual maior do índice, ela tem uma participação nisso, né, e ao longo do tempo esse dinheiro tende a crescer, né, assim se espera, porque essas empresas vão continuar crescendo. Então ela tem skin in the game, né, ela tem participação naquilo. Então quando ela tiver 20 anos, aquele $1.000 talvez seja um valor muito maior, e ela, ao longo da vida, ela foi vendo aquilo crescer e ela tem um sentimento de que ela é dona de parte daquilo. Eu acho bastante legal isso. Então até uma ideia aí pra se um dia sobrar algum dinheirinho, ventilar aqui no Brasil para as novas gerações e seria uma forma de aumentar, né, a participação das pessoas, né.
nesses mercados em gerais, né, de investimentos. Eu acho que é uma mudança cultural muito interessante que vai obrigar que a pessoa acabe estudando aquilo para que ela possa entender sobre os rendimentos que ela pode ter. Vamos só fazer uma pequena pausa que chegou o nosso cafezinho ali, ó. A produção vai trazer aqui para nós. Qual que é qual? Esse é o meu? Baunilha, olha só que maravilha isso daqui. O Edu já é igual a mim nesse ponto, ele já quer o café já. Esse é bem o horário do café aqui. Muito Obrigado, obrigado, obrigadão. produção, obrigado. Muito obrigado. Tentar não fazer besteira aqui. Não, Deu certo. tranquilo. Aí você diz o que você acha desse café aí. Qual que ele pegou mesmo, produção? Amêndoas torradas, tá bom. Depois do almoço é bom um cafezinho mesmo, né? Pra Dar um... fazer digestão. Tem gente que toma antes, eu gosto de tomar antes e depois. Pô, muito bom o café, viu? Muito bom. Não Falei é, pra não você. é propaganda, hein? É bom mesmo. Falei pra você, isso daí é o seguinte, você não precisa de açúcar pra tomar isso aí. Não precisa não. Você pode tomar umas 3, 4 vezes por dia que não dá dor no estômago. É bom mesmo. Isso aí, quem forneceu o café pra nós foi a Baggio, tá bom, turma? Nós temos cupom de desconto lá no site deles. Vocês podem comprar esse café. Vai ter coisa pra Black Friday, eles vão anunciar em breve. Eu vou passar pra vocês. Uma coisa que eu quero muito, eu quero começar por etapas. Fala pra mim um pouco sobre o mercado brasileiro. Quais são as melhores maneiras de investir? Vamos só tentar criar um histórico para que as pessoas possam entender o comportamento, por exemplo, da taxa de juros. Vamos falar primeiro o que é Selic, o que ela influencia na parte dos investimentos e tudo mais, e como que a pessoa, por exemplo, poderia se expor a uma Selic, o que seria favorável para ela nesse ponto. Depois a gente dá um tapa em ações para entender, Tá. acho que principalmente entender o histórico, né? Porque aqui nós somos muito dependentes do governo, né? Então, dependendo do governo que está, apesar de ter a pandemia, né? Teve a pandemia, então aconteceu muita coisa, viu? Aconteceu. Ao longo desses últimos 15 anos aí, aconteceram muitas coisas, né? Até um pouco mais, né? Uhum. Então ajuda a gente a entender primeiro o que seria Selic, porque, igual você estava falando, tem muitos jovens hoje em dia que já começaram a se informar. Hoje o cara cria uma conta no banco digital, tem as caixinhas, né? E isso, para quem não sabe, está atrelado à taxa Selic, então o rendimento também significa isso. Mas o Edu vai explicar melhor pra gente. Tá. O que é a tal da Selic, né? Que o pessoal vê no Jornal Nacional muitas vezes, né? Subiu, caiu. A Selic é a taxa de referência que o Banco Central, né? Que é o banco que tem a capacidade de regular, né, nossa política monetária, ou seja, a quantidade de dinheiro em circulação, se vai ter muito, se vai ter pouco, né? Ele define essa taxa, que é uma taxa que serve de referência para todo o sistema bancário, para tudo, tá? É a taxa que vai, em última instância, sair os títulos do governo brasileiro, que são os títulos soberanos, né? O Brasil, para se financiar, o Brasil, como todos os países, gasta mais do que arrecada, né? E aí, quando acontece isso, você precisa ter dívida, né, para poder pagar essas contas. Essa dívida, ela passa alguma taxa, e essa taxa é definida pela taxa, tal da taxa Selic, pelo Banco Central. Eles têm a capacidade, né, junto com o governo, o Tesouro, de pegar e emitir mais moeda, menos, e ir modulando isso, tá? Define a parte curta, que a curva de juros tem diversos vencimentos distintos, tá? Então, quando eles definem isso, eles estão definindo a parte curta desses juros, tá? Não é que eles conseguem afetar na parte mais longa. Mas aquele dinheiro de curto prazo vai ser afetado por aquilo. E aquele movimento vai mexer com tudo, vai mexer com a parte média, a parte longa. Então, uma pessoa que amanhã, eventualmente, está indo pegar um empréstimo imobiliário, financiamento imobiliário que é longo, né? Que vão ser 10, 15, 20, 30 anos, né? Ela de alguma forma é afetada pela forma que o Banco Central define esses juros, a tal da Selic, né? Porque se está definindo os juros curto, mas os juros curto afetam o médio e o longo. Tá? Não vou entrar aqui nos pormenores, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã discutindo política monetária e curva de juros. Mas afeta. Então, tudo que eles fazem, quando o Banco Central toma uma decisão, que é importante que as pessoas entendam, está afetando diretamente sua vida. Pode ficar mais caro ou não, por exemplo, financiar uma casa. Ou comprar um carro. Um carro você financia em 6 anos, digamos. Vai afetar a taxa do carro também, do financiamento do carro. Por mais que tenham linhas do governo, linhas subsidiadas eventualmente, né? Como tem para financiamento imobiliário, mas afeta de uma forma. Então, é esses juros que também a gente enxerga quando ele sobe ou quando ele cai, nos rendimentos de renda fixa que a gente vê nas tais caixinhas, nos CDBs dos bancos, né? Aqueles rendimentos que muitos dos brasileiros estão acostumados quando abrem lá a conta bancária, né? O tal do CDB, acho que muita gente vê o CDB, os fundos de renda fixa, eles vão seguir mais ou menos essa Selic, né? Nos juros mais curtos, e no médio vão seguir o restante da curva de juros que o governo brasileiro propõe. Aquela é a curva de juros base. Aí, digamos que eu e o Tito, a gente tem uma empresa. A gente precisa de levantar dinheiro para
para montar novos estúdios. O Tito quer montar mais estúdios no Brasil inteiro para gravar e precisa levantar dinheiro. Óbvio que a gente não vai conseguir levantar dinheiro pelo custo que o governo levanta, né? O governo é o menor risco, porque ele tem a capacidade de imprimir dinheiro. Mas a gente pode pegar, né, emitir dívida e vai ser numa taxa acima do governo. Então, se o governo é, digamos, 15%, a gente vai ter que levantar a 20, a 25 ao ano, né, de taxa. Nossa, é muito alto. E aí também é possível comprar esses títulos de empresas também que vendem no mercado esses títulos, os tais dos créditos privados, e tem todos os tipos, tem debentures. Quem investe pela XP, BTG já deve ter visto na prateleira, né? Então você tem toda uma plétora, né, que vem sofisticando nos últimos anos de oportunidades de renda fixa, que não existiam antes, que advém justamente dessas necessidades, tanto do governo se financiar, os bancos se financiando, que é o tal do CDB, né? O banco também precisa de dinheiro para poder rodar suas operações, e as empresas também, né? Então você tem. E tudo mais que surgir, tá? E aí surgiram fundos imobiliários de dívida, surge fundos de infraestrutura, agora tem aquela nota do BNDES, que é um negócio novo. O céu é o limite. Tudo que você consegue transformar em dívida, você pode pegar, estruturar e colocar no mercado para as pessoas pegarem e investirem. O que que é investir nisso? Você está financiando aquilo. Quando você compra um CDB de um banco, né, Banco do Brasil, do Itaú, você está financiando aquele banco nas operações do dia a dia deles. Você está dando seu dinheiro para eles poderem girar lá a carteira deles, né? Quando você compra um título do governo brasileiro, do Tesouro Direto, por exemplo, pode ser via fundos, tem várias formas de fazer, você está financiando o governo brasileiro, né, a dívida do governo brasileiro. É isso que você está fazendo. Você se tornou credor do governo brasileiro. Essa é a parte de renda fixa, tá? E, de novo, dá também passar um dia conversando, tem inúmeros produtos e é um mercado que só cresce no Brasil e vem se desenvolvendo. Vamos pensar que na década de 80, quando eu nasci, voltando, só tinha poupança, É. né? Então, hoje já tem bastante coisa, tem muita coisa para investir. E continua tendo mais. E aí tem a parte de investimentos de renda variável, das ações. Vamos só dar mais um tapa no renda fixa, depois eu quero entrar Tapa. nesse aí, que esse é bem específico. Bom, eu quero perguntar pro Edu também e conversar com vocês que estão nos assistindo é o seguinte: o nosso momento do nosso país agora, nosso momento atual, Selic é 15%. 15. Pelo que eu entendo, você me corrija se eu estiver errado, o que automaticamente isso significa? Por estar a 15, ou seja, mais de 1% ao ano, no bruto, né? Quando você coloca o seu dinheiro num CDB, ele está rendendo 1% ao mês, pelo menos já descontando o imposto.